Bem, vamos falar de livro, Ivan. Eu Vamos. amei o seu livro. Eu amei. Ah, que Entre delícia. Nada e o Infinito, eu vou te dizer o que é. Ele é uma terapia. A gente vai lendo. Eu não li esse livro de forma linear, são várias histórias. Eu vou te dizer, a história mais impactante, eu nem quero que você fale aqui, as pessoas vão ler, porque aí vocês vão ver o quanto é impactante e o quanto, assim, eu fiquei impressionada com você. É o Razão e Sensibilidade. Aquela história, eu fiquei assim, meu Deus, que cara é esse, sabe? Mas a gente não vai falar dessa história, a gente vai falar de outras. Essa história as pessoas têm que ler. E aqui eu vi vários momentos, se partilha de vários momentos da sua vida num momento muito especial do país, né? Você pega um trecho especial do país. Como foi isso? Você é o seu diário? Você escreve? Aí você falou, vou publicar essa parte do meu diário. Como é que nasceu Entre Nada e Infinito? E o que tem Entre Nada e o Infinito? Eu gosto muito de escrever, escrevo muito e cada vez mais. Na verdade, as redes sociais para mim são espaços importantes, é, não só de conexão com o mundo, mas eu acho que de reflexão também, sabe? Então eu comecei lá nos blogs, nos anos final dos anos 90 e depois eu fui entrando em todas as redes. Tem uma rede social nova, lá está o Ivan, e eu acho que são espaços que me forçam a pensar um pouco, mas tudo surgiu a partir desse blog, o Terras de Cabral, que eu tenho então desde do final dos anos 90 e que existe até hoje. Então eu acho que basicamente é desse espaço que surge Entre o Nada e o Infinito. São coisas que eu acho que 70% do livro são coisas que eu publiquei nesse meu blog e que está ativo ainda e que tem fases que eu sou mais ativo, outras menos. Mas uma espécie mesmo de registrando o que está acontecendo, sabe? Ao meu redor. E eu acho que ali a Praça Roosevelt é um microcosmo importante para a gente poder entender o mundo, que é o lugar onde eu trabalho, é o lugar onde eu vivo, é o lugar onde eu pulso. E basicamente eu acho que também, talvez quase na totalidade, eu estou falando de histórias que acontecem é, nesse espaço geográfico, né, Mara? Então, não é um livro que eu programei, que eu pensei, vou escrever um livro assim. Não, eu só, na verdade, até foi o meu editor que sugeriu que eu editasse esses textos, essas crônicas. Inicialmente seria um trabalho só de crônicas, que eu gosto de escrever também. Daí eu falei, não, eu vou dar uma olhada no que eu escrevi também no Twitter, no Facebook, vou compilar aí umas coisas e daí o Márcio Aquiles, que é o organizador do livro, é que me ajudou a chegar a esse... Eu acho que são 10 vezes isso aqui de coisas escritas nesse tempo todo, sabe? Mas daí coube ao Márcio Aquiles me ajudar a recortar o que seria publicado. O que eu achei muito interessante é que, além do registro desse momento, enfim, nesse microcosmo, como você falou, ali é um retrato muito interessante de uma grande metrópole latino-americana. E você vai ali, né? Você vai em São Paulo e vai ali na Praça Roosevelt, onde você vê figuras de uma diversidade incrível, assim, em tudo. Diversidade cultural, financeira, de posições ideológicas, de tudo. Você consegue enxergar ali. E você faz esse registro aqui. Mas, como eu falei, mais do que isso, eu acho que você toca em alguns temas ali que a gente vai... É meio que uma terapia. Você vai lendo ali, você vai se identificando e vendo algumas coisas. Vou te contar uma história, que até eu te falei isso no Twitter. Uma das primeiras histórias que eu li é a história do cachorro que você adota. E que Sim. foi
Aconteceu a mesma coisa com meu sobrinho. Meu sobrinho, ele largaram lá na porta da casa dele uma husky siberiana, mas tadinha, ela tem um defeito congênito na coluna, ela é toda torta. Então, assim, provavelmente é de alguém que vende, que cria e vende esses cachorros, e ela não valia nada, porque é toda torta. E foi deixada lá. E o meu sobrinho pegou e cuidou, e ela tá lá até hoje, teve filhos, sabe? Ele parecia pai daqueles cachorros, porque ela não podia engravidar, engravidou antes de fazer coisa, aí levou para a veterinária, ficou internada, ele ia todo dia lá visitar cachorro, gastou um dinheirão com aquilo, mas um amor, uma coisa. E hoje ela tá lá e ela brinca com os outros cachorros, está totalmente integrada, ela vive muito bem ali, sabe? Tem outros cachorros de diferentes raças, tudo vira-lata, mas de diferentes raças de vira-lata, sabe? E ele tem esse amor e tal. E eu achei tão bonito isso, porque a mesma coisa, você pega um cachorro que estava completamente abandonado, e você tem uma relação muito forte com os animais, né? Porque num dos textos, eu estava lendo assim, eu li, eu falei, nossa, Antônia foi importante na vida do Ivan, ela é importante na vida do Ivan. Aí eu olhei, Antônia é a gata. Sim. Sempre foi assim? Não. Tem sido assim ultimamente. Na verdade, tudo começa com animais abandonados à minha volta, assim. A primeira foi a Sofia, uma gata que eu encontrei abandonada na Praça Roosevelt. E a partir de então, a minha relação com esses animais que são abandonados. São duas fases, eu acho. No início dos anos 2000, primeiro com gatos. Então eu tinha gatos, cheguei a ter. Sempre tenho gatos na minha casa, atualmente eu tenho 3, mas começou com a Sofia. A Antônia foi muito, muito, muito importante, porque ela tinha uma espécie de leucemia e ela só viveu 5 anos e eu cuidei dela até o final, fazendo loucuras, assim, importando medicamentos dos Estados Unidos e tentando fazer com que ela sobrevivesse. Mas eu acho que tem um marco aí que foi 2010. Eu tenho uma casa em Parelheiros, que é na zona sul da cidade, uma casinha no meio do mato, na beira da represa Guarapiranga. E ali, na estradinha que chega até a minha casa, no meu condomínio, é uma estrada onde abandonam muitos animais. Então, o primeiro foi o Chico, depois teve a Cacilda, e a partir desses 2 cachorros, o Chico e a Cacilda, é que eu acho que eu descobri o amor incondicional, Mara. E também, a partir desse encontro, diferenciar relações. A relação com o gato é uma, a relação com o cachorro é outra, a relação com os saguis é completamente diferente, a relação com os bugios que tem lá em Parelheiros é completamente outra, cada um tem uma linguagem, cada um se comunica de um jeito, e eu parei para observar isso. E a minha vida mudou completamente. É interessante isso, porque eu vi, tem até eu vou te mandar o link depois, um texto que eu vi no New York Times de uma mulher aposentada, 61 americana, e ela manda uma dúvida para o jornal, que é o seguinte, ela falou, puxa, meu cão tá bem velhinho, eu estou gastando um monte de dinheiro com ele, eu não sei se eu continuo ou não, ou se eu devo continuar, ou se eu faço algum procedimento ali para... Então, ela tinha um problema ético e financeiro também, mas você vê essa questão do relacionamento com animais, como é importante. Você vê vários estudos que mostram isso, quanto eles fazem bem, né, para a vida da gente. Eu tive muitos animais quando era criança, mas depois de adulta, não. Porque eu sofri muito quando eu perdi um cachorro na adolescência. Eu perdi um cachorrinho na adolescência que ficou com a gente muito tempo. Eu sofri tanto, Ivan, tanto, que eu nunca mais quis ter cachorro, nem bicho, não tem nada. Não tenho filho, não tenho planta, não tenho bicho, não tem nada. Assim, que loucura. Eu sou o contrário, eu só não tenho filhos, mas a minha casa é uma floresta, todo bicho que se aproxima eu já me apaixono. É uma loucura. Olha só, Ivan, eu tinha separado aqui um trecho para ler para você do seu livro, que eu queria comentar com você, que eu achei muito lindo.
Tem muita coisa linda, gente, aqui. Tem muita coisa que vocês vão se identificar. Eu me identifiquei em vários momentos, em várias passagens aqui. É legal, como eu falei, é uma terapia. A gente vai fazendo umas reflexões. Desabafo, 16 de março de 2013. Não vim ao mundo para brincar, nem para resolver meus problemas. Estes teriam sido resolvidos há muito, muito tempo. Faço o teatro que faço para fazer história. Meu ego, admito, é grande, muito grande. Já disse e afirmo, não quero mudar minha vida. Quero sim mudar o mundo. Eu achei isso tão lindo, Ivan, tão bonito, principalmente nos dias de hoje. Faltam pessoas que queiram mudar o mundo nos dias de hoje, né? Eu comecei a fazer teatro. Bom, eu vim do mercado financeiro. Eu tenho uma formação anterior que é administração de empresas, então eu cheguei até a operar na Bolsa de Numa Valores do corretora, Paraná, né? numa Eu sei corretora. dessa E, história. e aos 18, 19 anos eu tinha a minha vida definida, assim. Eu era um garoto prodígio que tinha se dado bem na vida quando eu resolvo fazer teatro. E na minha formação, era um curso superior da PUC do Paraná, todos os meus colegas queriam ir para a televisão, queriam ir para o Rio de Janeiro, e eu sempre sonhava em fazer teatro, em ter uma companhia de teatro, em viajar muito, em conhecer o mundo, e principalmente ser importante para o meu tempo, ser uma pessoa que pudesse refletir sobre o tempo que eu vivia, e eu queria e dizia naquele momento que eu queria fazer história, que eu queria caminhar com a história, que eu queria brigar com a história, que eu queria ser fundamental para a história. Que é como que eu vejo a questão da cidadania, como eu vejo como a gente deveria se colocar no mundo, né, Mara? Como agentes que propõem, que criticam, que reestabelecem ordens, regras e etc. E o teatro acabou sendo esse instrumento para mim, sabe? Então, eu sou um cara felizardo, privilegiado pra caramba, porque é importante, o Sátiros é um espaço de teatro que cabem 70 pessoas. Portanto, é um espaço muito pequenino e é esse espaço que eu quis. Eu nunca comecei a fazer teatro para migrar depois para o Procopio Ferreira, que é um teatro de 1000 lugares, entendeu? Não era um projeto. Tipo, eu começo na Praça Roosevelt, eu faço o meu nome, daí eu vou para a Globo, eu vou para o Procopio Ferreira. Não, eu queria continuar fazendo esse teatro artesanal, pequenino, mas que tivesse ecos e que pudesse ser fundamental para a sociedade. Então, pretencioso esse cara, né? Mas eu acho que era o jeito que eu me coloquei no mundo para poder ser minimamente útil ao mundo em que eu vivo. E muito bem sucedido, né? Quer dizer, esse projeto, não é mais projeto, enfim, essa história dos sátiros, como eu falei, o teatro, ele na coluna da Fernanda, ela coloca bem isso. Ela fala assim: o teatro é a genie das artes, né? Enfim, e aí ela fala da dificuldade, por exemplo, da tecnologia, né? Você não pode materializar Bibi Ferreira e Paulo Altran na sua casa, né? Você pode botar um filme ali num telão na sua casa, isso você pode fazer. Agora, o teatro você não consegue materializar ali. Impossível. E você consegue fazer isso. 30 anos, esse país passou por tanta coisa, dificuldades econômicas tão difíceis. E aí, por isso eu te falo que você me inspira muito, porque a gente consegue. Eu estava na TV Globo, eu saí da TV Globo, pedi demissão da TV Globo para montar um canal de jornalismo na internet. Os caras falaram: você é maluca? Eu sou teu fã. Sou teu fã, porque eu acho. Você é maluca? Eu lembro. E assim, é engraçado, né? Porque quando você está na TV, as pessoas acham que você é celebridade. E não é, eu sou jornalista, nunca fui celebridade. Eu sou jornalista, minha formação desde o começo é assim. Então, para mim, era uma coisa natural, cumprir um papel ali, mas a minha praia ali é ir fazendo outras coisas, enfim, novos desafios. E muita gente vinha me perguntar. Eu lembro que
eu dei uma entrevista para Veja, porque vira um negócio. Eu troquei de emprego 500 mil vezes. Mas na Globo, quando você sai, é um evento. É uma coisa assim, fiquei até meio assustada. E na época saíram algumas matérias dizendo assim: ela foi ser menina, garota propaganda do Bradesco, porque o Bradesco tinha um anúncio no site da editora que eu tenho, já tinha desde aquela época. E aí eu até, quando eu dei a entrevista, eu falei: olha, de tudo isso que eu achei mais legal é ser chamada de garota aos 50, né? Ser garota aos 50 é uma coisa que me deixou assim com o ego lá em cima. Mas as pessoas sempre, nessa entrevista, por exemplo, falam assim: olha, você deve estar indo ganhar muito dinheiro para ter trocado a Globo. Então eu falei: tem dois erros aí. Primeiro, não ganhava muito dinheiro da Globo. Segundo, eu estou indo para ganhar nada. Eu estou indo para montar um projeto meu. Quer dizer, esse retorno, eu acho que, e você, por essa experiência no mercado financeiro, acho que vai conseguir analisar isso bem para a gente, esse retorno de sucesso ser quantificado por dinheiro é um atraso na vida das pessoas. Se você olhar, né, Fernando Pessoa, Lima Barreto, grandes nomes, mesmo Machado de Assis, que era um investidor e tal, enfim, mas grandes nomes de grande sucesso não foram caras que o retorno financeiro, nomes que ficaram, né, na história, que fazem parte da nossa coisa. Como é isso, né? Quer dizer, você fez isso, você saiu do mercado financeiro, onde é um lugar que se ganha muito dinheiro, e foi montar uma companhia de teatro, Ivan. Tu tá maluco, cara? Mas o que eu ganhei. Bom, os sátiros já atuaram, Mara, em 36 países. Então, 36 países que a gente já trabalhou. Da África, do Quênia até Japão. Até a Ucrânia, China, vocês estiveram na Ucrânia. Ucrânia, tivemos na Ucrânia, América Latina, vários lugares, enfim, Cuba, onde a gente acabou tendo. Eu fui para Cuba a trabalho mais de 10 vezes. Então, eu ganhei muita coisa, mas muita coisa que o mercado financeiro não me daria, né? Mas eu acho que a grande questão eu resolvi, na verdade, lá no final dos anos 80, quando a gente montou os Sátiros. Eu entendi que a Globo era uma empregadora, que a Globo era uma empresa como, para o pessoal lá de administração de empresas que eu cursei, buscava um emprego no Bradesco, no Banco Itaú. E o que eles tinham que fazer para conseguir um trabalho no Bradesco ou no Banco Itaú? Procurar o RH desses lugares, mandar currículos e batalhar por uma colocação nesses lugares. Eu entendi isso desde o início. Fazer Globo era se aproximar da TV Globo através do departamento de elencos, ir lá, criar estratégias, fazer currículo para que o seu trabalho se interessasse a eles, e isso é muito simples. Eu não acho que seja muito diferente, por exemplo, de qualquer outro segmento do mercado, né? Porque uma coisa é a celebridade, a outra é mão de obra. Então a Globo continuará precisando de atores, atrizes que nunca serão celebridades e que precisarão fazer parte desse celeiro de produção deles. Então é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Não há uma dificuldade para você fazer uma novela na Globo, uma série na Globo e trabalhar na Globo. Mesmo no mundo jornalístico, nem todos serão Mara, né? Nem todos chegarão num lugar, mas no esteio do. É isso que acontece, você entende? Então talvez eu tenha percebido isso e isso me facilitou, então, em entender um pouco o meu trânsito na vida. A minha primeira proposta para a Globo, inclusive, na verdade, a minha primeira proposta de trabalho mesmo foi para a Manchete, que na época que eu estava estudando, que eu me formei, existia, e depois a TV Globo que me chamou para fazer uma minissérie, que era Teresa Batista Cansada de Guerra. E ali eu teria iniciado uma vida na televisão. E naquele ano eu tinha ganhado um prêmio importante aqui em São Paulo, que era a PCA, de melhor ator, e eu pensei, se eu vou para a Bahia, a minissérie seria gravada na Bahia, e abandono a minha trajetória aqui em São Paulo,
talvez eu nunca mais recupere. E na televisão eu seria mais um. Então foi muito simples para mim entender isso, Mara, desde o início da minha carreira. E depois, eu adoro que as televisões me chamam para trabalhar. Amo. Eu amo receber assim contato da Globo, tipo, Ivan, estamos pensando em você, não sei o quê. Amo, porque eu adoro daí dizer, ó, oh, super obrigado, mas eu não quero. É, porque eu acho que talvez essa também seja uma pequena uma vingança do teatro, sabe? Eu só fiz um teste na minha vida, um teste para televisão, que foi recentemente. Era aquela minissérie do médico Assédio. E daí era uma amiga queridíssima minha que estava escrevendo a minissérie, e ela falou, Ivan, eu pensei em você, e daí eu fiquei morrendo de dó e fui fazer o teste. Mas eu não decorei o texto, eu não. Sabe assim, eu dei uma lida e falei, ai meu Deus, e fui lá fazer, sabendo que eu não ia passar, que eu não ia fazer, mas um pouco. Mas eu acho que a vida, Mara, pode ser muito, muito, muito mais simples se você define exatamente. Eu acho que a tua trajetória é essa. Porque você, Mara, poderia querer ter sido ou ser uma celebridade. E você batalharia para isso, né? Mas você quer ser uma profissional do que você acredita. Então, vamos montar os nossos projetos, vamos ser independentes, vamos deixar que a Globo abra as portas para pessoas que queiram fazer queiram, isso que a gente não quer, porque também não está errado, é muito legal. Exatamente. As pessoas que querem ser famosas, querem ser celebridades, eu acho o máximo. Eu adoro a pluralidade da vida, do mundo e tudo isso. Isso que você falou é muito, muito importante, porque, sabe, Ivan, eu acho que as pessoas perderam um pouco essa noção e aí elas acabam querendo quantificar sucesso por retorno financeiro, satisfação e felicidade por ter coisas, quando na verdade são as experiências, né? Como você falou, o mercado financeiro jamais me daria tudo que eu tive, que eu tenho lá no Sátiros. E é verdade isso, quer dizer, aqui no canal também a gente rala, faz um monte de coisa, mas é o jornalismo que me move, né? Eu lembro que uma vez, Sim. e concordo com você, a Globo é um lugar incrível, aprendi muita coisa, fiz grandes amigos lá, mas eu fiquei 10 anos lá, foi meu tempo, era natural que eu voltasse, eu queria experimentar tecnologias, entrar nisso, a tecnologia é uma coisa que me atrai. Mas uma vez eu estava na rua e uma moça me parou assim e falou assim, eu posso tirar uma foto com você? Eu falei, pode. No começo eu achava isso meio estranho, tirar foto comigo, mas tudo bem. Tirei. Aí ela virou para mim e ficou super agradecida, sabe? Ela virou e falou assim, olha, muito obrigada, é a primeira vez que eu tiro uma foto com uma artista. Aí eu falei para ela, olha só, eu vou falar uma coisa para a senhora, não fica triste não, mas eu não sou artista, eu sou jornalista. Aí ela virou para mim, serve isso mesmo, não tem problema, serve isso mesmo. Lindo. Então isso dá uma dimensão ali das coisas, mas o que eu acho fundamental, e as histórias no seu livro, a sua própria história de vida, enfim, essa mudança, quando você faz a mudança para o Sátiros, o sucesso do Sátiros, sabe? Porque fala assim, não, isso daí você vai morrer na praia, imagina, você vai largar o mercado financeiro para montar uma companhia de teatro, você é muito louco, cara. E você faz uma companhia de teatro reconhecida internacionalmente, entendeu? Você faz o teatro, que é toda essa dificuldade, você vai lá e coloca. Você falou dos países que vocês foram o Sátiros foi a primeira companhia de teatro a chegar na Ucrânia, desde Sim. o fim da União Soviética, né? Conta Sim. um pouco para a gente como foi essa experiência e como você viu essa guerra e os ucranianos. Foi tão bonito, Mara, porque o Muro de Berlim é 89, né? Eu acho. Isso. E esse processo aí da dissolução da União Soviética, ele durou um pouco, né? A Ucrânia, a partir de 91 que ela começa a ter independência e tal, e a gente chegou lá em 92.
Era um outro mundo. Para você ter uma ideia, um professor universitário naquela época ele ganhava um salário que não comprava um disco da Madonna, que naquele momento era o grande ícone, né? Então, era um país ávido, ávido de liberdade, de expressão de liberdade, né? E a gente foi atuar no Teatro Municipal de Kiev, a convite do Ministério da Cultura, né, do governo, não sei se era ministério naquele momento, enfim, mas Ministério da Cultura. E a gente ficou na Ucrânia naquele período 20 dias. E foi um dos momentos mais bonitos. Isso era 92, 92, 93. E era inverno, era perto do final do ano, entre novembro e dezembro. Era muita, muita, muita neve. Foi a primeira vez que eu vi neve na minha vida. E a gente encontrou um povo reconstruindo uma identidade, né? Perdida já há muito tempo por causa da União Soviética, e onde eles primavam pela questão da liberdade de expressão. E por isso a gente foi. Imagine que a gente foi para lá com uma peça do Marquês de Sade. É uma loucura, assim. Era uma peça que beirava o pornográfico, né? A gente ficava pelado em cena, enfim. E daí a gente construiu uma relação muito legal com a Ucrânia. Temos ainda, né, grandes amigos lá, grupos de teatro importantes que a gente depois acabou se acompanhando durante a vida toda, né? Se encontrando em festivais. Tem isso também, a gente se encontra em certos lugares pelo mundo. E acho que foi dos povos mais afetivos assim que a gente conheceu, talvez por causa dessa. Eles estavam ávidos de gente, ávidos de trocas, ávidos pelas interlocuções, né? Novamente, eles tinham acabado de sair de um regime e, infelizmente, foi a única vez que eu tive lá para poder depois acompanhar esse raciocínio, né? Como que a Ucrânia se tornaria depois. Mas continuamos tendo amigo e acompanhando as trajetórias deles, sempre muito, muito curiosos, etc. E, mais triste de tudo, acompanhar o que aconteceu com eles hoje, né, Mara? Vários teatros, os teatros todos desapareceram, de grupos de amigos atores. A gente tem esses artistas vivendo na Polônia, na Alemanha. Tive na Alemanha agora em maio, acabei me encontrando com um amigo ucraniano que estava lá. E é um quadro muito, 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 muito triste o que está acontecendo, né? Eu acho que o mundo ainda não teve muita dimensão do que isso ainda pode causar para a gente. Eu acho um momento muito triste da história. É verdade. Bem, tem aqui um monte de mensagem para vocês. A gente tem uma entrevista aqui no canal, inclusive, de um poeta ucraniano muito conhecido, não vou saber falar o nome dele, mas muito conhecido internacionalmente, porque foi uma equipe do canal para a Ucrânia, que a Gabriela Lisboa, o Lucas Mendes e o César, eles foram para a Ucrânia e fizeram algumas matérias. E eu fiquei impressionada com essa parte cultural deles e como é lindo, né? O país agora completamente destruído. Eles ficaram em Lviv, mas enfim. Ó, o poeta é o Igor Kalinets. O César está mandando aqui para a gente. Olha, Ivan, muito obrigada, viu? Tem aqui um monte de mensagens para você. Muita gente se inspirando aqui. A Stephanie Matias dizendo que é uma idealista, que ela também largou o emprego para montar um coletivo. Cadê? Aqui, ó. Eu montei uma casa de artes, estúdio de tatuagem com meus parceiros 7 anos atrás e passamos por poucas e boas, mas hoje estamos colhendo o que plantamos. Muita gente aqui inspirada pela sua história, Ivan. Eu quero te agradecer muito. Tem muita gente. O Alaor fala, grande artista Ivan Cabral, uma referência para todos os amantes de teatro. Eu também acho. E
E aí, muita gente com cachorrinhos e gatinhos também. Olha aqui, a Mila falando, tive gatos, coelho, hoje estou com um doguinho e com a casa cheia de plantas. Olha, muito obrigada por essa conversa, viu? Pelo seu Adorei, Mara. tempo. Obrigado. Sou teu Espero que você fã. venha mais Acompanho, vezes. Então nós acompanho bastante My empatamos, News. porque eu sou sua Verdade. fã. Muito obrigada, viu? Que Parabéns pelos delícia. Fátima. Super, super beijo e até daqui a pouco. Até daqui a pouco.